Amado e querido Deus, abençoa-nos aqui e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, como nós estamos pedindo. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder em nossas vidas e glorificar dessa forma o Teu nome em nosso meio. No nome de Jesus Cristo, amém e amém, Pai. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1. Do versículo 35 ao versículo de número 37. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. O Evangelho segundo Marcos é um evangelho escrito de uma forma bem direta, bem simples e muitíssimo dinâmica. Ele é um evangelho da ação. Há quem diga que esse evangelho, sobretudo, foi escrito para os romanos, para um povo extremamente dinâmico, extremamente prático, e o Evangelho guarda esta característica. Ele é o Evangelho que nos apresenta Jesus como o servo de Deus, que serve aos homens. Jesus sempre está a servir. Jesus incansavelmente está servindo. É o Jesus que se deita tarde e que se levanta sobremodo cedo e não esquece de nenhum dos seus afazeres, não se esquece de nenhuma das suas responsabilidades. Assim era Jesus. E assim nós, como imitadores de Cristo, todos devemos ser. Todos devemos agir da forma como Jesus agia. Mas o interessante nesse texto é que esse texto nos diz que todos procuravam a Jesus. Mas perceba que há algo contido nesse texto, que todos podiam buscar a Jesus, mas nem todos conseguiram encontrar a Jesus. Apenas Simão e os que com ele estavam, que eram o quê? Discípulos de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer nesta noite é que até pode ser que todos busquem a Jesus, mas só os seus discípulos o encontram. E uma das coisas determinantes para que nós, como verdadeiros discípulos de Jesus, encontremos a Jesus e não só venhamos a estar buscando ao Senhor, é que busquemos ao Senhor de uma forma diferenciada,
como Simão e os que estavam com ele buscaram ao Senhor. Veja, todos buscavam ao Senhor Jesus, mas Simão e os que com ele estavam buscavam diligentemente ao Senhor. Por isso o encontraram, porque buscaram diligentemente ao Senhor. E diligência significa um esforço, mas um esforço concentrado. Quando nós nos esforçamos, e nos esforçamos intensamente. Eu pensava, e eu creio, que o Senhor deseja que nós o busquemos e deseja ter um encontro conosco. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite. Mas nós estamos falando sobre uma busca. Uma busca necessariamente não implica em ser antecedida por um convite, mas uma busca implica num desejo de buscar, de encontrar. A Bíblia também nos diz, e foi o próprio Jesus que disse: todo o que busca, encontra. Então, por que essa diferença? Essa diferença tão notável que nós encontramos no texto. Que todos buscaram, mas somente Simão e os que com ele estavam o acharam. Serei buscado, diz a palavra. Mas quando é que o Senhor é buscado e é encontrado? Por isso a palavra do Senhor nos fala no profeta Jeremias. Venha comigo a Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. E veja o que está escrito quando Jeremias, esse profeta, que falou da queda de Jerusalém, que falou da restauração também de Jerusalém, que fala então àqueles que estão sendo levados cativos à Babilônia. E ele fala sobre o retorno dessas pessoas, e isso nós encontramos aqui em Jeremias, capítulo de número 29. Quando o Senhor, tendo dado palavras tão duras e que já haviam se realizado por causa da queda de Jerusalém através de Nabucodonosor. Veja, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, isso é que o profeta Daniel diz que, lendo Jeremias, sabia que os anos do cativeiro eram de 70 anos. Atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E então, esse versículo maravilhoso, o de número 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então, versículo 12, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Me invocareis, passareis a orar a mim. É essencial invocarmos ao Senhor. E é essencial nós orarmos ao Senhor. E Ele nos ouvirá. E o que Ele fará? Esses pensamentos de paz, Ele agirá na nossa vida de tal maneira que nós venhamos a receber dele o fim que desejamos. Algo maravilhoso, algo extraordinário, mas acrescenta a palavra, o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim como também a palavra diz que nós devemos nos converter a Deus, mas nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, e isso com jejum, com pranto e com choro. Aqui a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a este lugar, donde vos mandei para o exílio. Isto é algo tremendo quanto a nossa busca. Buscar ao Senhor pode e tem que provocar em nossa vida estas, melhor dizendo, consequências maravilhosas. Isso já é um preceito determinado na própria lei, na própria Torá. Venha comigo a Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. E veja o que está aqui escrito no versículo de número 29, falando o Senhor sobre a possibilidade de um exílio, se o povo de Israel adorasse a outros deuses, entrasse no caminho da idolatria. Então, o versículo 29 diz: de lá, deste exílio, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a
teus pais. Esse é um princípio. Deus não traz disciplina, Deus não traz momentos de aflição. A Bíblia diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus opressores. Outra versão diz: de todos os seus dissabores, de todas as suas de todas as suas angústias, dores. Deus o livrou de todos os seus opressores. Se de lá, do lugar da angústia, do lugar da dor, do lugar do sofrimento, você clamar ao Senhor, você o achará. A Bíblia diz e nos diz, então, achegai-vos a Deus. E nos diz: e Ele se chegará a vós outros. No momento da angústia, como diz o salmista, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor me ouviu e livrou-me. É o que o Senhor deseja fazer na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Mas, veja, no segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 15, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, falando sobre as reformas religiosas que aconteceram nos dias do rei Asa, quando veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E este saiu ao encontro, como diz o texto, de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. O Senhor está convosco, e Ele permanecerá conosco, enquanto nós estivermos com Ele. Que Deus está conosco, e nós estamos com Deus. O Senhor é por nós, e nós somos por Deus. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se nós buscamos ao Senhor, nós achamos ao Senhor. Mas se nós deixamos ao Senhor, Ele também nos deixa, no sentido de que achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Mas apartai-vos de Deus, e Ele se apartará de vós outros. Porém, a palavra aqui nos diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que lhe ensinasse e sem lei. Mas, quando, o que está escrito aqui, na angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achados. Foi por eles achados, porque na angústia eles buscaram ao Senhor. E nós conhecemos a continuidade do texto,
de tudo que houve, de como Deus se manifestou na vida daquelas pessoas, como nós lemos, mudarei a vossa sorte. Mudarei a vossa sorte. Como há pessoas hoje que estão buscando ao Senhor de uma forma não diligente. O que é o contrário de diligência? É relaxamento. A antítese de diligência é relaxamento. E se nós chamarmos a busca ao Senhor, a adoração ao Senhor, a consagração ao Senhor, a devoção ao Senhor, o serviço ao Senhor, se nós chamarmos isto obra do Senhor, a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relapsamente, relaxadamente. Meus irmãos, se há uma coisa que em nossos dias a igreja precisa voltar a ter, não é apenas buscar. Todos te buscam. Mas aqueles que encontraram Jesus, o buscaram porque buscaram de uma maneira diligente. Aonde está a diligência? O reino de Deus, é o que a palavra nos diz, é tomado por esforço. Que esforço é esse? Porque pode ser traduzido por violência. Que violência é essa? É agressividade? Não. Essa é a violência de um esforço violento. Um esforço violento é um esforço concentrado. Um esforço concentrado é um esforço diligente. O esforço diligente é aquele que insiste, persiste, não desiste. Eu volto a dizer, insiste, persiste, não desiste. É isto, é desta forma que temos que buscar ao Senhor. É dessa forma que temos que orar ao Senhor. É dessa forma que temos que estudar a palavra do Senhor. É dessa forma que temos que trabalhar na obra do Senhor. É dessa forma que temos que frequentar a igreja do Senhor. É dessa forma que nós temos que adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. É dessa forma que temos que louvar ao Senhor. É dessa forma que nós temos que testemunhar a respeito do Senhor neste mundo através de boas obras. Veja, isso é tão verdade que o apóstolo Paulo nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos ou colheremos, se, há um se, há uma condicional, se não houvermos desfalecido. O pior é que há pessoas que não é uma questão de desfalecer. Desfalecer é estar tão exaurido ao ponto de desmaiar. Isso é desfalecer. Mas o pior é que há pessoas que estão desistindo. Cansaram de fazer o bem. E não é uma questão que o bem foi tão cansativo que eles desmaiaram por causa do esforço. É que eles desistiram. Eles desistiram. E muitos deles, na sua busca, apenas buscaram e não se empenharam.
Fazer o bem não é uma questão de tentativa. Bem, eu tentei fazer o bem. Não, fazer o bem é uma decisão e é um empenho. Eu e você temos que nos empenhar em fazer o bem. Há pessoas que, para eu fazer o bem, não me custa nada. Há outras pessoas que, muito pelo contrário, para que eu faça o bem a estas pessoas, vai me custar. Não é uma questão de quanto isto vai me custar, ou economicamente, ou em qualquer sentido desses, mas me custa querer fazer o bem a quem eu não gosto. A Bíblia diz, e assim fala, sobre a guerra no livro de Deuteronômio: se vires o teu inimigo com sede, dá-lhe de beber. Se vires com fome, dá-lhe de comer. Fazer o bem. Ao seu tempo, diz, no tempo certo, nós iremos colher isto. O profeta Eliseu, quando aquele grupo de inimigos veio para matar o profeta, eles não vieram para prender o profeta, eles não vieram para repreender o profeta, eles foram enviados do estrangeiro para matar o profeta. Era um grupo inimigo do povo de Israel, era um grupo que atacava Israel. O profeta ali, junto com um moço, diz: mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Ou seja, era um grupo contrário a ele. E todo aquele grupo, chamemos de aquele exército, foi cego pela ação sobrenatural. E ele os leva a Samaria. Chegando em Samaria, o povo, o rei, querem matar aquele grupo. E o profeta diz: não. Que eles se sentem, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. E o que se segue ao texto é: nunca mais atacaram Israel. A hora de fazer guerra, mas a hora de fazer o nosso inimigo sentar, dar de comer e dar de beber. Nessa hora é difícil fazer o bem. Nos custa fazer o bem. Mas é justamente nessa hora que nós precisamos fazer o bem. Jesus disse: se vocês amam aos seus, o que vocês fazem demais? Os gentios também fazem isso. Amem os seus inimigos, orem por eles. Então, nós precisamos aprender que viver a vida cristã, em momento nenhum, nas Sagradas Escrituras, diz que seria algo fácil. Por vezes, é um desafio grande, difícil. E na busca ao Senhor, eu sei, o véu foi rasgado. Nós podemos entrar, nós temos acesso à presença do Pai, mas isso não anula o que foi dito. Deus estará convosco enquanto vós estiverdes com Ele.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o povo buscou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Por quê? Porque isso implica naquela outra ordenança: amarás ao Senhor teu Deus. E tudo começa dizendo: de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Temos que buscar a Deus e buscá-lo amando de todo o nosso coração. Por isso, nós o buscamos de todo o nosso coração. Amando-o com toda a nossa alma. Por isso nós o buscamos de toda a nossa alma. Isso não é um rito religioso, buscar a Deus. Isso não é um momento de cumprir uma responsabilidade religiosa. Isso é paixão. Isso é paixão. Eu não quero buscar apenas buscando. Eu quero ter uma busca que seja uma busca diligente. Quando eu busco diligentemente, o buscar ao Senhor toma uma importância diferente em minha vida. Outras coisas ficam em segundo lugar, porque eu estou buscando com um esforço diligente, um esforço concentrado. É da mesma forma que nós devemos tomar posse do reino de Deus. Eu creio que eu tomo posse do reino de Deus quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É o que a Bíblia diz. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há muita gente que tem buscado o reino, não por causa do reino e da sua justiça, mas tem buscado o reino de Deus e a sua justiça por causa dos acréscimos. E se você busca o reino de Deus e a sua justiça por causa dos acréscimos, você não busca o reino de Deus de fato em primeiro lugar e a sua justiça. Você busca os acréscimos do reino de Deus. Então nós temos que na nossa busca sermos cuidadosos. Aí é outro sentido da diligência. Meticulosos. Quem eu estou buscando? O que eu estou buscando? O que estou buscando em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça ou as demais coisas? As demais coisas é uma questão de termos consciência da consequência. Não nos espantarmos de que essas demais coisas nos são dadas, porque é consequência do que estamos fazendo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a causa e não a consequência. Seja pela causa, mudarei o que eu estou falando, e não pela consequência. Seja por causa do reino e da sua justiça. Busquemos ao Senhor, como uma frase antiga de vários pregadores, homens de Deus, mulheres do Senhor, que diz: busque
o abençoador, não a bênção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Convertei-vos a Deus, mas convertei-vos de todo o vosso coração. Há pessoas que hoje em dia estão se convertendo, não de todo o coração, parcialmente. Sua conversão é parcial, porque a entrega do seu coração é parcial. Voltamos ao que a palavra diz: achegai-vos, e eu me achegarei. E o que eu disse, baseado no que foi dito nos dias do rei, eu estarei convosco, se vós estiveres comigo. Mas, se me deixares, vos deixarei também. Então, se nos apartarmos dele, ele se apartará de nós. Se nos afastarmos dele, ele se afastará de nós. Você nunca achou diferente a palavra que está na parábola do rico e do Lázaro, quando um está, a saber, Lázaro, no seio de Abraão, e o outro está, a saber, o rico, no inferno? O que diz a palavra? Há um abismo que os separa. Meus irmãos, esse abismo havia desde o início. Aqueles que estão próximos ao Senhor passaram pela ponte que é Cristo. Só uma forma de podermos alcançar o lugar que é o seio de Abraão. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ninguém vem. Há uma ponte que nos livra da condenação. É a cruz de Cristo. Os que são mais antigos devem se lembrar de certos cartazes ou posters que eram vistos, às vezes, na igreja, na escola dominical. Um deles era um abismo, de um lado, um lugar de glória, do outro lado, o mundo e o inferno, e ali havia uma ponte que era a cruz, e alguém passando pela cruz para chegar do outro lado. Não há outro caminho. O único caminho é Jesus. Se alguém hoje, com essa palavra que estamos dando, diz: eu quero estar no lugar certo, eu quero buscar da maneira certa, eu quero achá-lo, mas como eu posso passar por todo este abismo que há na minha vida? Há todo um abismo na minha vida, há todo um abismo de tempo, há todo um abismo de oportunidade, há todo um abismo de pecados, há todo um abismo de doenças, de enfermidade, há todo um abismo de incredulidade na minha vida. Há um abismo, mas há uma ponte. E essa ponte é a cruz de Cristo, é a pessoa de Cristo. E você pode passar, e eu te convido a passar por esta cruz, a chegar aonde está um lugar maravilhoso. Talvez você tenha reclamado da sua sorte, você tenha dito: eu não sou uma pessoa de sorte, ou a minha sorte não é boa,
Eu gostaria tanto de alcançar, mas eu não alcanço. Deus deseja mudar a tua sorte. A Bíblia nos diz, e como nós lemos aqui, se vocês me buscarem de todo o seu coração, eu serei encontrado por vocês e mudarei a sua sorte. A você que conhece ao Senhor e as coisas não estão andando, talvez você esteja vivendo não um castigo, mas quem sabe até mesmo uma provação. Deus deseja mudar a sua sorte. Mas eu busco ao Senhor. Mas nessa busca ao Senhor, eu te pergunto, você ora pelos seus amigos? Porque às vezes, meus irmãos, na nossa busca pelo Senhor, nós oramos tanto, e principalmente na nossa angústia, nós oramos tanto, porque estamos angustiados, mas nós oramos tanto por nós mesmos, e só por nós. Querendo Deus mudar a sorte de Jó, disse Deus aos amigos de Jó que pedissem a Jó que este orasse por eles. E a Bíblia diz, e enquanto Jó orava por seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus quer mudar a tua sorte, a minha sorte. E todo o texto diz, eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, que são pensamentos de paz. A Bíblia também nos diz, se me ouvirdes e me escutardes, comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Eu termino dizendo para você, Deus não tem apenas o bom para você. Deus tem o melhor para você. Amado e querido Deus, nós nos entregamos ao Senhor e entregamos esta palavra, te pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pois quantas vezes temos orado, quantas vezes temos lido a Tua palavra, quantas vezes temos vindo à igreja, às vezes mais por um costume do que por uma paixão. Dá-nos sermos apaixonados por Ti. Apaixonados por Ti. Dá-nos viver uma busca com verdadeiros resultados. No nome de Jesus Cristo. Leva-nos agora em paz.